acharei conforto em teu amor. Assim ficou melhor. A paz do Senhor, glória a Deus. Que Deus aí abençoe a vida de vocês que vão estar recebendo esta palavra mais uma vez, que vão estar aí aprendendo um pouco mais das Escrituras. Hoje eu quero aí deixar mais uma palavra de reflexão, de edificação para as nossas vidas. Para quem vai assistir esta palavra ao vivo agora no Face, e depois para os meus irmãos que vão estar também acessando no meu canal do YouTube ali, né? Estênio Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Hoje eu quero deixar uma palavra para você de edificação e de busca a viver uma vida em Cristo Jesus, né? Hoje, com todo o respeito que eu tenho a todas as pessoas que estão aí pelo Face, no meu canal, essa é uma palavra que é para todos os seres humanos, mas em especial, principalmente, para os que verdadeiramente ou os que em seu coração acreditam em seguir a Jesus Cristo e estando aí na direção de Jesus, né? Estamos na direção de Deus através de Jesus Cristo. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com vocês, que diz assim: essa é a palavra que lhes foi anunciada, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, e como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais através de Deus, espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho a minha pedra, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se para eles a pedra angular, pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para a qual também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a sua alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que os mesmos, os que te acusam de praticarem o mal, observem as boas obras, e que vocês praticam e glorifiquem a Deus.
observem as boas novas que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre homens, seja reis, seja como autoridades supremas, seja os governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos de maneira devida, com respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Eu vou ler só até aqui. Eu vou só ler até aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero frisar aqui, irmãos, em alguns versículos para nossa meditação hoje. Como o texto ele é um pouquinho grande, né? Eu sempre tento dividir em 2 ou 3 mensagens para que fique de fácil compreensão e para que quem assista possa refletir um pouco melhor, né? Para que não tenha tanta informação assim, porque hoje eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade com isso. Então quero frisar aqui, alguns versículos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ok? O outro aqui, pois a vontade de Deus é que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem de liberdade como desculpa para fazer o mal, né? Vivam como servos de Deus. Ok? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Pedro vai nos dar grandes lições para as nossas vidas. Lições que eu quero aqui, junto com vocês, refletirmos e pôr em prática essas lições, né? O apóstolo Pedro, um seguidor de Jesus, que viveu com Jesus, né? Fisicamente, né? Um apóstolo de Jesus, ele está escrevendo essa carta para um povo que foi ali disperso, né? Ou seja, que devido à sua vida cristã foram perseguidos, e ali a perseguição foi tão grande que eles começaram a ser dispersos pelo mundo, né? E alguns estão pensando em voltar às suas antigas práticas, seja elas, né, humanas como religiosas. E isso muitas vezes acontece na vida de um cristão verdadeiro, né? Muitas vezes ele começa a seguir ali os ensinos de Jesus Cristo, e quem segue a Jesus, e eu sempre gosto de frisar isso para que as pessoas possam entender, né? Por que eu digo seguir a Jesus? Porque há uma diferença do religioso para um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo, ele vai viver em Cristo. Tudo que ele fizer na sua vida vai estar pautado em Jesus, tá? O religioso não, né? O praticante de ir ao culto, muitas vezes ele não. Ele vai seguir só aquilo que o beneficia, né? Ele vai seguir aquilo que beneficia ele. Então, a gente vê isso comum hoje em dia, né? Então, por exemplo, o homossexualismo é pecado. É pecado, é verdade.
Então nós vamos votar aí em políticos que não apoiam o homossexualismo. Que isso? Isso aí é errado, né? Isso é errado, isso aí não vem de Deus. Deus não ensinou isso. E você tá certo. Só que se esse mesmo político ele não apoia o homossexualismo, vamos colocar assim, né? E nada contra as pessoas que são homossexuais, tá? A Bíblia não condena o ser humano no sentido de nós. Quando eu digo condena, porque as pessoas entendem tudo errado. Então eu vou explicar aqui como é amor e carinho. Jesus não nos ensina odiar a pessoa, odiar o outro ser humano. Ele ensina a gente amar as pessoas, né? Mas ele também nos ensina a observar e a discernir comportamento de algumas pessoas que não são segundo a vontade de Deus, ok? Então, por exemplo, o homossexualismo não é um comportamento segundo a vontade de Deus, ok? Então, se a pessoa tem essa prática, eu não concordo com a prática que ela tem. Agora, não significa que eu a odeio, que eu tenha que bater, que eu tenha que xingar, que eu tenha que ofender, tá? E nós vamos ver isso aqui na prática, né? Então, cada um segue a sua vida. E isso poderia ser com outro tipo de pecado. A pessoa que rouba, a pessoa, né? Então, eu não posso ter... E é difícil separar isso, né? E eu digo a você que está assistindo, a gente só consegue separar isso se estivermos em Cristo Jesus. Se você não estiver em Jesus, se você não se entregar a Cristo, você não consegue separar isso, né? Consigo, não consegue. Você pode até separar em uma área, mas em outra você não consegue, né? Porque Jesus ele veio para preencher a nossa vida em todas as áreas. Então talvez você consiga lidar melhor, por exemplo, com a aceitação e não ofender um homossexual, mas de repente você não consegue deixar de ver um bandido, né? Ou uma pessoa que faz mal. Você tem raiva daquela pessoa porque ela é um bandido, né? E a gente não pode querer ofender a pessoa, mas sim o comportamento dela. Poxa, você entende como que dividir isso? É só vivendo em Cristo para você entender isso. E isso é muito difícil hoje as pessoas entenderem, né? Inclusive, muitos dos seres humanos que praticam alguma coisa que não é segundo a Deus, eles acostumam também acusar os cristãos de ódio, de homofobia, de, sei lá, vários nomes aí, né? Colocando como se o cristão odiasse a pessoa porque ela não segue o padrão a qual nós acreditamos. Não, nós não odiamos. Um verdadeiro ser em Cristo não odeia o outro ser humano, né? Ele desaprova, não gosta, é do comportamento, tá? Comportamento, né? Então, por exemplo, eu respeito o ser humano, eu amo todos os seres humanos. Agora não significa que eu concorde com determinados comportamentos, ok? Então isso é muito bom colocar aqui, quem está assistindo, entender isso, porque ser um cristão é amar a todos, ok? É amar a todos, respeitar a todos. Que amor é esse então, Estênio? É o amor de respeitar o outro, mas de não concordar com determinadas atitudes. E é isso que muitas vezes faz com que o outro lado se revolte com quem está em Cristo. Por quê? Porque nós muitas vezes vamos sim condenar posturas, porque Jesus nos ensinou isso. E não vamos concordar com determinadas posturas. E a nossa vida em Cristo vai testificar isso. E não muitas vezes na nossa fala, mas no nosso comportamento. E é incrível que quando a pessoa que está em Cristo, o comportamento dela faz com que o outro muitas vezes se revolte, né? E ele não vai entender isso. E o próprio Senhor disse isso em João, né? Que assim como ele foi inimigo do mundo, nós também seremos inimigos do mundo, né? Então, por exemplo, alguém diz assim para mim, né? Ou para um cristão: olha, a gente vai fazer uma festa, vai lá, vai ser bacana,
né? Vai ter ali bebida, vai ter música, vai ser bacana, pô, vai lá. E a gente, por exemplo, muitas vezes não vai, né? Por quê? Porque a gente tem raiva das pessoas lá? Não. É porque a gente muitas vezes não vai aprovar a maneira como é feita essa festa, né? Regada a bebida, a música que vai falar de traição, de adultério, de imoralidade sexual. Isso não vive mais em mim, né? E tanto que você vai ver aqui que no primeiro versículo de Pedro, do capítulo 1 Pedro, capítulo 2, olha o que ele vai dizer. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Livre-se dessas coisas, porque essas coisas não fazem bem à nossa alma, né? Então, ele diz assim, esta palavra que foi anunciada de Jesus Cristo, ela vai ensinar isso, a gente se livrar, ou a gente trabalhar, né? Rejeitar. A ideia de se livrar é o que? É não ter contato com essas coisas. Então, vai me chamar para uma festa ou para qualquer lugar que tenha como base, né? Um falar mal do outro, maledicência, a maldade no coração, um pensar maldade do outro, engano, né? O que é engano? Por exemplo, essas músicas do mundo, né? Essas músicas aí que vai sempre estar falando de traição, alimenta a mente da pessoa, né? Que vai falar de traição, de imoralidade sexual, vai trazer muitas vezes um conteúdo depressivo, né? Você me largou, vou me matar, você me largou, vou dar a volta, vou pegar outra pessoa. Quer dizer, são contra os princípios a qual o Senhor nos ensina, né? Por isso ele diz, saia hipocrisia. O que é hipocrisia? É a inveja. Não, perdão, o que é a hipocrisia? É você fingir ser uma coisa, sendo que você é outra. Então, por exemplo, eu como cristão, essas coisas não fazem mais parte da minha vida, eu não gosto dessas coisas. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. Então eu vou estar ali, muitas vezes, sendo hipócrita, porque eu não vivo mais aquilo e vou estar ali tentando fazer um meio de campo para agradar as pessoas. Sendo que as pessoas que vivem dessa maneira, elas estão sendo verdadeiras porque elas acreditam naquilo e não estão sendo hipócritas. E às vezes, muitas vezes eu como cristão estou. Se eu vou nesse lugar e participo daquilo. E aquilo me contamina também, porque eu sou o que eu vivo. Inveja, né? Então quer dizer, todo esse tipo de conduta para nós não existe mais. Morreu. Jesus fez morrer. Não estou falando que durante a minha caminhada em Cristo, determinadas coisas, né, eu possa errar por um momento de fraqueza. Lógico que eu posso, e é por isso que Jesus veio à Terra, que é para me auxiliar no momento de fraqueza, para que no momento que eu faça algo errado eu possa confessar esse pecado, me arrepender e retomar a vida com ele. E ele vai dizer aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 2, que nós temos que ser como criança, desejar o leite espiritual e puro, para que por meio deste leite nós venhamos buscar a salvação. O que seria esse leite? É a palavra de Deus, né? O que é o leite puro? É o leite materno, é o leite que vai me trazer nutrientes. E quantas vezes as pessoas têm buscado o leite genérico, né? Se você pegar a ciência, ela vai dizer que 2 alimentos são os alimentos melhores desse mundo. O primeiro é o leite materno. O primeiro é o leite materno. E o segundo é o ovo. É um dos alimentos mais completos. Agora, pega o leite materno, né? E experimenta o gosto dele. Não é tão palatável, né? O leite de vaca é melhor, mas o de vaca é feito para vaca. Lógico que vai ter nutrientes para nós, mas o melhor é o leite humano. E quantas pessoas no nosso meio cristão, pessoas que buscam a Deus, estão verdadeiramente buscando o leite genérico, sendo que nós temos o leite verdadeiro, que é Cristo. Quantas pessoas estão buscando o leite que não é verdadeiro?
nas suas religiões, em filosofia de vida, em livros de autoajuda, né? Em guias espirituais, seja ele em carne ou espiritual, em livros fora que seja o livro da Bíblia, que sempre tem meias verdades, né? E aqui a Bíblia traz claramente, irmãos, que o leite puro e espiritual é o Evangelho, que Jesus resumiu de forma assim extraordinária em nossa vida para que a gente venha ter base na nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, o que eu não quero para mim eu não faço para o outro. E só louvo e busco a Deus e aquilo que Deus falou. E o Deus Todo-Poderoso instituiu, segundo a sua vontade, que nós venhamos olhar para Jesus Cristo e crer nele. Por meio dele somos salvos. Então nós temos que ficar firme neste Evangelho. Perdão, bati aqui. Nenhum tipo de evangelho ou de mensagem, né? O que é evangelho? É boas novas. Qual é a boas novas que nós temos aí para a nossa vida? É que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele é o Filho de Deus e veio para nos salvar. E nós temos Ele como base para tudo, né? Então nós respeitamos as outras pessoas que querem pensar segundo a sua vontade. Mas também nós queremos que respeitem a nossa, né? E eu também, como cristão, preciso buscar cada dia mais entender esse evangelho para não atacar o outro. Porque hoje existe muito mais cristãos, e não são todos, que mais atacam pessoas do que vivem o evangelho. O evangelho, como está escrito aqui, eu vou ler, ele está muito mais firmado em nossas ações, irmãos, do que no que a gente fala. Em nossas ações, porque o Espírito Santo, quando ele entra em nossa vida, ele vai refletir de dentro para fora. Então primeiro a transformação é interna e depois é externa, e a externa ela precisa estar junto com a interna. Então não adianta eu falar uma coisa e viver outra, e isso choca muitas vezes. E assim foi com esses irmãos. Quando eles decidiram, no capítulo 1 fala isso, decidiram viver o evangelho mesmo nas suas atitudes, isso trouxe a eles perseguição. Trouxe a eles pessoas querendo matar, querendo insultar, porque quando a gente vive o evangelho da verdade de maneira profunda, o mundo odeia. Quantas pessoas provavelmente vão ouvir este vídeo e vai dizer: "Ah, que cara arrogante. Ele está dizendo que ele não vai na festa." Ué, é só ele não beber. É só ele ficar lá de boa, ficar com as pessoas. Por que ele não fica lá então? Não fico lá porque isso não faz mais parte de mim. Não faz mais parte do que Jesus transformou em minha vida. A não ser que Deus, através do Espírito, me guie para que eu esteja no lugar desse para levar o Evangelho, para falar da palavra, para ser luz do mundo. Aí sim, eu estou debaixo de um propósito. E você que foi chamado em Cristo, entenda, você está debaixo de um propósito. E será que você está vivendo este propósito de acordo com Jesus? De acordo com o Espírito Santo? Então ele está dizendo aqui: livre-se de toda maldade. No capítulo 1, é interessante que ele diz assim, no capítulo 1, versículo 13: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes foi dada em Cristo Jesus, né? Então ele diz assim, como filhos obedientes, não deixe-se amodar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância, mas sim, como Deus é santo, sejam santos. Ou seja, como Deus é separado das coisas impuras, sejam separados. E quem nos ensina essa separação? A palavra de Deus. E quem nos capacita cada dia mais nos separarmos? O Espírito Santo. Quem verdadeiramente... Ouça o que eu estou dizendo aqui, meu amado. Eu não estou dizendo para você que vive somente na igreja. Eu estou dizendo a você que decidiu, aleluia, ter uma vida em Cristo. Entende? Você que decidiu no seu coração, disse: Senhor, eu quero viver em Ti. Eu entendo que o Senhor é o Filho de Deus e eu não quero mais viver nessa vida. É para esse que eu estou falando. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo: ei, é para você
que vive em Cristo. É para você que quer viver em Cristo. É para você que sente verdadeiramente que quer abandonar essa vida, aonde só tem engano, aonde só tem maldade, aonde só tem hipocrisia, aonde você vai só tem maledicência. A palavra diz aqui que como criança recém-nascida, o que a criança ela age quando ela é recém-nascida? Ela não pode ficar longe do leite materno. Se ela sente fome, ela vai buscar o leite materno. E o que vai sustentar uma criança recém-nascida é o leite materno. Você pode dar um leite sintético, um leite, né? Pode. Ele vai fazer a mesma função 100% do que o leite materno? Não vai. Não vai. Então o evangelho está aí, meus amados. Não estou falando de igreja, de crente, de placa, não. Eu estou falando do evangelho. O evangelho está nas suas mãos. Pegue a Bíblia, leia, medite, peça a Deus para te orientar. Eu não sei ler, eu não consigo. Tanta coisa que Deus fez por você, através da sua inteligência, desenvolver, né? Você não mexer na internet, mexe. Deus capacitou. Quantas habilidades, aleluia, Deus colocou sobre a sua vida. Então você acha que Deus não vai trabalhar na sua vida te ensinando a palavra dele? Vai. Mas tem teologia. Irmão, se você tiver oportunidade, faça. Mas não é necessário teologia, não. Você lendo o português devagarinho, pedindo para Deus te orientar, a base, né? A base já foi ensinada. Amar a Deus sobre todas as coisas. Louvar a Deus. Buscar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Buscar a Deus. É Deus. Quem é Deus? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que criou os céus, os rios, o mar, os lagos, formou a terra. E deixou o seu Filho amado Jesus como sacrifício, morreu na cruz por nós. Você tendo isso como base, o simples, o resto você consegue entender. Lógico que sempre é bom se você conseguir estudar, se você conseguir buscar mais, mas é claro isso. Por isso ele fala o leite espiritual. Qual é o leite espiritual? Está no Evangelho, está em Cristo. Então, para a nossa salvação, e a palavra salvação aqui, queridos, não é somente a salvação eterna. O final é isso. Deus quer que a gente se apegue cada dia mais à palavra dele, os ensinos dele, para que a gente venha sim, aleluia, ser salvo, ter uma vida eterna. Mas nesse momento, você que vai estar me ouvindo e vai me ouvir, quantas vezes o Senhor já te salvou? Quantos livramentos Deus tem te dado? E quantas vezes nós que estamos em Cristo aplicamos a sua palavra e a gente vê que Deus ele honra a palavra dele e ele nos livra da maldade, nos livra dos principados, de potestade, de ação maligna. Quantas vezes o Senhor Jesus tem nos salvado, tem nos salvo? Quantas vezes ele tem ali nos salvado? Tem tirado com a mão, tem tirado você da doença, tem tirado você do desânimo, da depressão. Jesus está constantemente, aleluia, nos salvando, irmãos. Engana-se a pessoa que fala, vou buscar só por causa da salvação final. Lógico que isso é importante, é o que ele veio fazer, mas o tempo todo ele está nos salvando. E quanto mais você busca a sua palavra, mais praticar a palavra, mais sair, como a Bíblia disse aqui, da maldade, se livrar do engano, da hipocrisia, da inveja, de todo tipo de maledicência. Quando mais você foge disso, você aplica o evangelho e mais o Senhor ele põe a mão sobre a sua vida e te salva. Então nós temos que desejar esse leite espiritual para a nossa salvação e para que a gente, olha o que ele fala aqui nessa palavra. Não sei nem se eu vou conseguir até o final lá, mas aí qualquer coisa eu faço outro vídeo. Olha o que ele diz aqui. Olha que coisa fantástica. À medida que se... Perdão, vou ler em cima. Agora que... Perdão, é que tá tudo rabiscado a minha Bíblia aqui marcando. Eu preciso ler certinho para mim passar para os irmãos. Olha o que está escrito aqui. Desejem de todo o coração o leite espiritual e puro. Ok? Como crianças recém-nascidas. Para que por meio dele cresçam para a salvação.
O que ele está dizendo? Que o Evangelho, quando eu vivo ele, quando eu busco ele, quando eu vou buscando cada dia mais, a minha vida vai crescendo. A vida do cristão, ela precisa ser crescente. Ela não pode ser estabilizada. Meu amado, quantos cristãos, sei lá, tem 5, 10, 15, 20 anos de Evangelho e eles não crescem espiritualmente, né? Muitas vezes continuam fazendo os mesmos erros. Até no começo, ou até na sua vida, conseguiu aí desenvolver uma vida espiritual boa no Espírito Santo de Deus. Mas falou, aqui para mim já está bom. Não, o Senhor sempre quer fazer a gente crescer espiritualmente. E eu só vou conseguir esse crescimento se eu rejeitar as coisas desse mundo. Se eu me livrar das coisas. E é um processo evolutivo. O Senhor quer limpar as nossas vidas, quer limpar a nossa alma. Isso também é claro da alma. Isso é claro da alma. Porque ele diz aqui, ó, no capítulo 2, ele diz assim, ó, olha o que ele diz aqui, ó. À medida que se aproximam dele, que nós nos aproximamos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para vocês, também vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Né? O que ele está dizendo aqui? Que à medida que nós vamos buscando e evoluindo, e se aproximando cada dia mais de Deus, o que vai acontecer aqui? Nós também vamos crescendo, ok? Espiritualmente. Para quê? Para edificar a nossa casa espiritual. O que é a casa espiritual? É a nossa vida, é a nossa alma. Nada contra, né? Até porque eu também me reúno assim que possível, né? No meio de pandemia fica um pouco difícil, mas sempre me reúno com os irmãos como igreja. Mas o que ele está dizendo é algo profundo. Ele está dizendo, olha, vocês que à medida que vocês vão se aproximando de mim, né, a pedra, porque a pedra é o fundamento, né? Aqui ele traz a ideia de construção, a pedra fundamental e uma pedra viva. À medida que vocês vão se aproximando disso, essa pedra que é rejeitada pelos homens, Cristo foi rejeitado pelo mundo. Você, cristão, vai ser rejeitado pelo mundo. E não pense que você vai ser rejeitado pelo mundo lá fora. Começa dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, as pessoas em sua volta, porque o seu comportamento vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Mas uma coisa que chama a minha atenção, não é porque vai ser diferente que nós temos que ser superiores no sentido de achar que vamos ser melhores. É pelo contrário. Então ele vai dizer aqui, ó, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras, ou seja, como fundamento do evangelho para outras pessoas. Nós somos usados como pedras vivas na edificação espiritual de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo. A palavra sacerdócio, sacrifício, significa fazer coisas separadas. Então, à medida que nós vamos crescendo e buscando esse leite espiritual, é a nossa conduta, irmãos. Nossa, tem muita coisa para falar aqui, não vai dar para falar nesse vídeo, só nesse vídeo. Eu não vou conseguir chegar lá no final, mas glória a Deus. Entenda isso que eu vou dizer agora para você. À medida que nós vamos buscando ao Senhor, e dentro das nossas atitudes, Espírito Santo de Deus, aleluia. À medida que as nossas atitudes, elas vão sendo aplicadas de maneira natural, isso vai edificando pessoas, vai fazendo com que pessoas falem, meu Deus, mas por que essa pessoa ela é assim? Vive sendo atacada, mas não retruca. Vive as pessoas falando mal dela, mas ela fica tranquila. Nossa, é profundo isso. Ao ponto que ele vai dizer aqui, né, mais para frente, né, que a nossa prática do evangelho, pois
versículo 15. Pois é da vontade de Deus que praticando bem, praticando, não é falando não, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aleluia. Quer dizer, é a minha ação, a minha prática constrange o outro. E Deus é que faz a obra. Então nós somos como pedra viva também, porque Cristo age em nós e através de nós. E a maneira que as nossas ações, elas vão se refletindo, vai edificando a casa espiritual. Para quê? Para que a gente venha viver uma vida separada, sacerdócio santo, fazer o que é separado, fazer o que é da vontade de Deus. E Deus vai recebendo esses sacrifícios espirituais. Por que Pedro está usando isso? Porque ele está falando com um povo que era judeu, que agora está disperso, que está tentando voltar às antigas práticas. Que antigas práticas? Sacrifício por animais. Aleluia. Sacrifício através de objetos, né? Trazendo para os nossos dias hoje. Quantas pessoas têm feito isso no nosso meio? E agora, tendo Cristo, irmãos, o sacrifício não é mais por meio de animais, não é mais por meio de objeto, não é mais por meio de promessa, por meio de campanha, por meio de, como que se diz? Por meio de coisas superficiais, ou por meio de pontos, ou de maneiras para querer agradar a Deus e depois voltar para a vida anterior. Não. A nossa vida agora está em Cristo. Então, a minha vida é sacrifício ao Cristo. E sacrifício aqui, amados, não é pesar. Sacrifício é fazer o que é santo. Sacro, né? Santo, separado, fazer o que é separado. Ofício, fazer. Por isso que nós vemos na língua, por exemplo, no inglês, office boy, né? É aquele que tem um ofício, que faz algo. É um menino que faz tudo. Essa é a ideia. Então agora é fazer o que é santo. E à medida que eu faço esse sacrifício para Deus, através da prática da palavra, a prática da palavra é o sacrifício verdadeiro a Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifícios aceitáveis, sacrifícios espirituais. Toda vez que alguém te provoca e você rejeita e vai para o caminho do Senhor, toda vez que você se livra da maledicência, da maneira de xingar o outro, de ofender o outro, de toda a maldade, de todo engano, da hipocrisia, da inveja, você está fazendo um sacrifício espiritual. Para que a gente venha a ser sacerdote santo. Por meio de quem? De Jesus Cristo. A Bíblia é clara, é por meio de Jesus. Não dá para fazer isso por meio da religião, por meio da minha prática. Não, eu vou fazer. A gente não consegue, irmãos, porque somos seres humanos e religião não salva ninguém, mas Jesus salva. O Espírito Santo transforma. Pois assim é dito na Escritura, o quê? Eis que põe uma pedra, a pedra angular, escolhida e preciosa para Deus. Aquele que confia nessa pedra jamais será envergonhado. Portanto, vocês que não creem nesta pedra, portanto, para vocês, os que creem, essa pedra preciosa, ela é a pedra principal, ela é o fundamento. Cristo é o fundamento. Algumas religiões vão dizer que a igreja é o fundamento. A igreja é o fundamento. Fundamento é Cristo. Porque se a igreja é o fundamento, mas a igreja não está alicerçada nos padrões de Cristo, será que ela é o fundamento? Não, é que a gente que fez a Bíblia, foi a gente que organizou, então a gente é o fundamento. Não, isso é engano. O fundamento é Jesus Cristo, é a palavra dele. Então eu preciso entender isso. Por que muitas pessoas hoje estão em muitas igrejas e não mudam a sua vida? Porque estão mais alicerçadas na igreja como fundamento do que fundamento da palavra. Se você está num lugar que você se reúne
e ela não tem como fundamento a palavra, e quando eu digo fundamento, é as práticas. Que prática? Que já sempre a gente fala aqui: cruz, regeneração, Espírito Santo, abandono do pecado, transformação do meu caráter, né? Não é carro, dinheiro, Deus vai virar meu cativeiro, coisas humanas e coisas também para o meu ego. Não, Deus vai fazer você sentar e você vai ser fulano, você vai ser melhor do que o outro. Não, o fundamento da pedra angular é Cristo. E esse fundamento, ao mesmo tempo que ele faz a gente não ser envergonhado porque vamos praticar o evangelho e expandir isso na nossa prática, essa mesma pedra é a pedra de esquina, ou seja, é a pedra que se você tirar do fundamento ele cai todo. Se o seu fundamento estiver errado e Cristo sair, ele cai todo. É isso que ele está dizendo também para esse povo, porque tem um povo aqui que está querendo voltar para as práticas antigas. Então ele está dizendo, essa é a pedra, que os construtores, os que estavam aí no meio religioso, estavam dizendo que eles sabiam da palavra. Jesus vem e diz, não, não é assim. E essa pedra, que é Jesus, faz os religiosos tropeçarem. Faz as igrejas que muitas vezes não estão segundo o evangelho tropeçar. Começa bem, vai bem, tem bastante pessoas, mas as pessoas sempre decepcionadas, com depressão, não buscam a santidade, não mudam o seu caráter. Às vezes até tem um carro do ano, aprendeu como ser um bom empresário, aprendeu a como desenvolver a sua vida no casamento, tem teoria para casamento, teoria, e a Bíblia dá mesmo, mas Deus não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu caráter. Se não roubava, não rouba mais, se falava mal do outro, não fala mais, se desvia da aparência do mal e está em santidade. E para finalizar, para o vídeo não ficar grande, e ele diz aqui, vocês, porém, que creem, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Das trevas para a luz maravilhosa. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que vocês, estrangeiros e peregrinos, vivam no mundo. Vocês abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e vivam entre os pagãos de forma exemplar, para que o mesmo que lhes acusem, que praticam o mal, observem as boas obras e que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Eu vou terminar aqui. Ele está dizendo, livre-se de todas as coisas que não pertencem a Deus. E agora vocês, como sacerdotes, entendam que vocês estão de passagem neste mundo. Então vivam, não se apegando às coisas do mundo. Ninguém mais prega isso. Você não pode se apegar às coisas do mundo. Você tem que viver, usá-las, né? Eu posso ter um carro? Posso. É bênção? É. Posso usar? Posso, mas não posso estar apegado a ele. Nada. Eu tenho uma esposa? É bênção, é bênção. Eu tenho um marido? É bênção. Eu tenho um filho? Tenho um filho, é bênção. Mas eu não posso estar apegado a eles, ao ponto de esquecer que um dia eu vou embora. Então eu preciso fazer o meu melhor até esse dia chegar. E fazer esse melhor em Cristo. Só que ele vai dizer aqui, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Então o foco aqui é nos desejos carnais. Então ele está dizendo, olha, se abstenham dessas coisas. Raiva, ira, ódio, ganância.
E Deus está ministrando algo no meu coração fantástico aqui. Stênio, mas todas as religiões falam disso. É verdade. Stênio, todas as religiões, a minha religião fala disso. É verdade. Mas a pergunta que eu te faço é: as religiões têm poder para mudar a sua vida? Você por si só consegue ficar certinho, fixo, se abstendo, mesmo na sua religião? Ah, mas a conduta moral ensina isso. A conduta moral foi pautada nesse livro aqui. A maioria das constituições no mundo é pautada na Bíblia. Que é o que estão querendo fazer hoje, mudar isso, né? Mas a maioria foi pautada na Bíblia. Então, por si só, meus irmãos, a gente não consegue mudança. A gente só consegue a mudança em Cristo. Por isso a importância de no dia de hoje e a todos os dias eu me colocar diante do Cristo, diante de Jesus, e dizer: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Senhor, conserta minha vida, me ajuda. Senhor, através do teu Espírito, alicerça minha alma, porque sozinho eu não consigo. Religião não vai ajudar. Filosofia não vai ajudar. Psicologia não vai ajudar. 100%, verdadeiramente quem transforma é o Cristo. Por isso tantas vezes eu prego Jesus Cristo. Por isso eu prego, porque é Ele que muda as nossas vidas. E Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. E perdoando, nos direcionar para um caminho de luz. Como diz aqui, ó: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que os mesmos, mesmo que você pratique o bem, te acusar de praticar o mal, eles observem as boas obras. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação separada, exclusivo para Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas dele, os que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz. E essa luz ela precisa brilhar. E eu fui chamado para anunciar as grandezas de Deus. Quais são as grandezas de Deus? Nós temos muitas. Uma delas é a que Ele nos salvou através do Filho. Outra, que Ele me deu um filho. A cada dia cura a minha alma, quer curar a sua. O Espírito Santo transforma a minha vida, renova a minha mente, me limpa todos os dias do meu pecado e transforma a minha vida. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. A Bíblia é bem clara em dizer que a alma e o Espírito Santo, elas militam uma contra a outra. Quantas vezes eu sei que tal coisa eu não deveria fazer, mas eu vou e faço. Da mesma forma, sei que determinadas coisas, eu sei que é como fazer o bem, mas eu vou e pratico o mal. Porque sem Jesus eu não sou capaz de mudar. Posso ir na religião, posso buscar nos livros, mas sem a intimidade com Cristo, sem orar a Jesus, sem pedir a orientação dele, sem me fortalecer na palavra, sem rejeitar as coisas do mundo, ter mudança, né? Parte disso parte de mim, da mudança. Parte de mim parte, olha o que está escrito aqui: portanto, livrem-se de toda imoralidade, de toda libertinagem, livrem-se. Está dizendo que começa de mim, eu não quero. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, não é isso? Ou diz também, rejeitai ao diabo. Então, é eu ser sincero para com Deus, não religião, para com Cristo, dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida. E isso é diário, irmãos, até porque a gente já leu aqui, não é isso?
Nós lemos aqui que à medida que nos aproximamos da pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, estamos sendo utilizados. Também diz aqui, né, que nós devemos desejar o Evangelho, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, como crianças recém-nascidas, que desejam de coração o leite espiritual, o leite puro, para que por meio deste leite crescemos para a salvação. Então é uma transformação diária, dia após dia. Nós temos que viver, irmãos, como peregrinos nessa terra, não presos às coisas carnais, não preso a discussões, aleluia, Deus está falando, né? Não preso a falatório, não preso a falar do outro, não preso a insulto, a coisas que não provêm do Senhor, a desejos imorais, a uma vida de carnalidade, né? A desejos que não satisfazem a minha vida com Deus, prostituição, imoralidade, excesso de bebida, coisas que me tiram da plenitude da vontade de Deus. E aqui, como eu disse, que eu estou finalizando, isso é profundo. Vivam entre os pagãos. O que é os pagãos para nós? São aqueles que não creem em Jesus. Tem outra maneira de viver. Aí aqui é o que eu falo para os crentes aqui, ó, que estão me ouvindo. Olha o que ele vai dizer, como que a gente tem que se portar para aqueles que não querem ou não creem em Jesus. Vivam entre eles, entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa vida tem que estar pautada na vontade de Deus e no ensino de Jesus Cristo. E que nós temos que viver de maneira a dar exemplo a eles, mesmo que eles nos acusem de que a gente faça o mal. E isso é interessante, porque eu entendo isso aqui de várias formas, né? E a Bíblia nos ensina aqui dessa forma, não é uma interpretação minha, a Bíblia nos ensina aqui dessa forma. Viva de forma exemplar, para que eles não possam te acusar de nada. Viva de forma exemplar, para que mesmo que os acusem de praticar o mal, observem as boas obras. O que é praticar o mal aqui? É quando a gente rejeita as coisas do mundo, e aí a gente é criticado. Não fica aqui com a gente, não conversa, fala oi, mas vai embora. A gente faz uma brincadeira aqui, não interage. Olha lá, santarrão. Olha lá, ó. Fiz uma piada aqui de mulher, falou nada. Olha lá, para as mulheres aí, né? Tava falando aqui de um cara super charmoso, a irmã não falou nada, nem sorriu, nem interagiu. Pessoa aí, ó, cheia de crescer, cheia de ser santarrona. A postura dela, ó, rejeitando o mal. E quantas pessoas vai nos ofender, irmãos? Olha lá, não gosta de música do mundo, mas eu já vi ele lá, ó, falando mal de alguém, né? Que às vezes você pode cometer um erro, ou às vezes você pode falar de uma conduta, como eu expliquei aqui, e as pessoas do mundo, porque assim, quando a gente fala de conduta, as pessoas, os pagãos, aqueles que não aceitaram Jesus ou que estão no mundo, eles não entendem que a gente está falando de comportamento. Eles acham que a gente está falando é mal da pessoa. Mal da pessoa é xingar, né? É dar mau testemunho. Agora, quando eu falo, por exemplo, já expliquei isso aqui, mas o Jesus ele bate sempre nisso.
Então, por exemplo, a pessoa ela tem um comportamento de que a Bíblia fala, não é o estênio, que a Bíblia fala, por exemplo, de pornografia, ok? E aí eu digo, ó, aquela pessoa ela usa de pornografia, ela vive falando de palavras indecentes, as músicas falam sempre de pornografia, todas as piadas isso não é mais pra minha vida. Quer dizer, eu tô falando mal dela? Não, ela faz isso. Então isso não é falar mal, não é? É um comportamento dela. Só que o que a pessoa do mundo vai dizer? A pessoa pagã, ah lá, me criticando. E muitas vezes isso entristece, né, irmãos? Porque a gente está vivendo em Cristo. E não que um cristão no meio do seu caminho ele não tenha pecado, mas ele se arrepende. E isso também é colocado muitas vezes em dúvida, né? Ah lá, mas aí é fácil, então quer dizer, o cara roubou a vida inteira, ladrão, fumou, era maconheiro, agora parou de fumar, agora parou de roubar. Agora vem com esse papo aí que pediu perdão para Jesus. Ah, não creio nesse cara não. Ah lá, fazia um monte de coisa, agora vem dizer que é servo de Deus. Então a gente vai ser acusado. Só que a Bíblia vai nos dar uma esperança aqui. Que esperança? Para que observem as suas boas obras que você pratica e glorifiquem a Deus no dia da intervenção ou no dia da redenção. Ou seja, no dia da volta de Jesus. Muitas pessoas vão só abrir os olhos depois que Jesus voltar, irmãos. Então é aquilo que eu falei, não é porque você está fazendo uma coisa hoje que você vai ver o resultado hoje. Não é que você está sofrendo hoje por conta do Evangelho que você vai ver resultados hoje. Você vai ver resultado lá na frente. E talvez até no momento seja tarde, porque muitas pessoas vão observar o nosso comportamento e falar, nossa, cara, eu lembro quando o irmão lá rejeitava a bebida. Eu lembro quando o irmão falava lá da prostituição e eu nem dei vazão a ele. Eu lembro quando a irmã falava que era pecado eu buscar outras religiões e que, poxa, não era, e eu acreditava que eu estava fazendo o caminho certo. E será tarde. E será tarde. Mas que você venha ter essa esperança. Que Jesus Cristo está voltando, que Ele vai voltar. E que nós temos que nos livrar de toda a maldade. E que estamos sendo usados aí, como pedras vivas. E que muito mais é a nossa prática do que a nossa fala. E que você se anime nisso, não desanime. Porque nós temos um prêmio maior que é a salvação de Jesus Cristo. E prêmios, né? Quando eu digo prêmios, bênçãos, que são muito mais importantes do que coisas materiais. Que coisa? Transformação do nosso caráter, renovação da nossa mente, né? Evolução de nós mesmos como ser humano, a prática do amor, uma vida sem pressão. Por mais que a gente passe dificuldade, quantas pessoas passam dificuldade? Todo mundo passa. Mas qual é a diferença do cristão? É que ele passa, mas ele é renovado pelo Espírito. Ele peca, mas ele tem a oportunidade de se arrepender e aprender com aquela situação e viver uma vida cada dia mais nova, uma vida transformada, uma vida regenerada. Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Que você possa ficar com esta palavra e refletir, porque Deus ele quer transformar mais e mais as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.